É muito especial para nós essa noite. Salmo de número 84. E eu quero pedir que Deus ilumine o seu coração. Que Deus te dê luz, porque a palavra sozinha, ela é morta. Mas quando Deus nos traz luz, a gente consegue entender o coração de Deus e não somente o que está escrito. Porque a letra, só a letra, ela mata. A gente fica birutinha lendo Bíblia e não tendo de Deus a iluminação, não tendo do Espírito Santo a vivificação da letra. Portanto, eu quero que antes de lermos você faça uma breve oração, mais ou menos assim: Pai, ilumina os olhos do meu espírito para que eu veja como sou visto. Fala isso para Deus aí no seu coração. Pai, ilumina os olhos do meu espírito para eu ver assim como eu sou visto. Tira toda a venda, fala para Deus, tira toda a venda. Tira, Senhor, todas as escamas. Senhor, tira tudo aquilo que impede que eu olhe e enxergue aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém? Então agora vamos ler. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos planos, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tentas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Eu queria que você olhasse para o verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus fala aos nossos corações nesse momento e ministra as nossas vidas. Contempla o rosto do teu ungido agora, Senhor. E por causa dele, por causa da glória dele, por causa da formosura dele, por causa do perfume dele, por causa, Senhor, do coração dele, nos dá a bênção de partilharmos da sabedoria, da graça, da direção, do propósito do Senhor e de conhecermos as coisas profundas que o Senhor tem para o teu povo. Em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Você sabe para que você está dizendo amém? Ou disse só porque o pastor falou? Que você saiba pelo que você está dizendo amém. Pode se assentar, querido. Eu quero que você deixe marcado com o seu dedo indicador aí da mão esquerda. Pega a Bíblia, marca com o dedinho indicador. Pega o teu fura-bolo esquerdo e marca com ele aí a Bíblia. Agora você vai lá para Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Eu quero introduzir essa palavra com esse texto de Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. A esse respeito tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveríeis ser mestres, por causa do tempo já decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vocês se tornam como que necessitados de leite e não de alimento sólido.
Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Tem uma outra tradução que diz que é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Eu quero começar dizendo para você, meu querido, minha querida irmã, que aqui veio esta noite, que na vida espiritual também existe idade, também existe faixa etária. João o evangelista tem um momento lá na sua primeira carta que ele chama alguns de filhinhos, outro ele chama de jovens e outro ele chama de pais. Aqui o escritor de Hebreus diz que alguns são crianças na fé e outros adultos. Portanto, é importante que você entenda que você está dentro de uma faixa etária espiritual. Amém? Se continuar a conversa, eu vou mandar descer. E eu não gostaria de fazer isso, mas se precisar, para que vocês não atrapalhem ninguém, eu vou ajudá-los. Irmãos, nós precisamos entender que a imaturidade e maturidade espiritual, ela também é encontrada nas mais diversas faixas etárias espirituais dentro da igreja. Tem gente aqui dentro que é recém-nascido na fé. Tem gente aqui que já foi nascido, já nasceu, já está dando os primeiros passos. Tem gente aqui que já é jovem na fé, está vencendo Satanás nas batalhas, como diz João. E tem gente aqui que já é adulto, já entende as coisas. Esse não precisa de uma pregação nova, esse não precisa de um pregador novo, esse não precisa de acontecer algo extraordinário na igreja. Esse daí é maduro já, ele já está pronto para ensinar, ele já não está mais naquela fase de criança, ou na fase adolescente, ou na fase jovem. Ele já é pai, ele já é gerador de vidas novas, já é geradora de vidas novas. Posto isso, é importante dizer que muitos ainda não são maduros. Tem alguns que estão como que meio retardados na sua construção espiritual. Sabe aquele cara que já está grandão? Eu me lembro que no Japão, eles têm uma coisa de deixar os retardados mentais ficarem bem à vontade nas lojas de departamento, nas lojas de brinquedo. Então, de vez em quando, você está andando no meio dos corredores, você vê, numa loja de brinquedo, você vê uma pessoa já com uma estatura adulta, né? Cara de adulto, jeitão de adulto, e ele está lá sentado, feito criança, brincando com o brinquedo que está na prateleira. E você olha e fala, não é possível. É que ele é retardado. Ele é retardado não espiritual, ele é um retardado mental. Porque também temos idades mentais. E tem pessoas que retardam o seu crescimento. Então tem pessoas que já estão com o corpo já maduro, mas a sua mente está atrasada. E tem crentes que já têm aparência de maduro, mas as suas faculdades espirituais estão atrasadas. Então, amados, nós precisamos tirar esse retardo da nossa vida. Porque se para o retardado mental não existe cura humana, existe cura no Senhor, para o retardado espiritual existe cura já, agora. E existe muita criança na fé, com muitos anos de igreja pela frente, ou com muitos anos de igreja por trás. Já caminhou muito tempo dentro da igreja. Então, quando a gente olha para um texto como esse de Salmos 84, nós precisamos fazer esse preâmbulo para a gente entender algumas coisas. O salmista está numa posição espiritual já madura, mas muito mais que madura, ele já está não só compreendendo as coisas espirituais, mas ele já está além. É como se pudéssemos,
nas faculdades mentais, ser telepatas, transmitir pensamento, né, para o outro. Então você imagina, todo mundo, né, estuda na faculdade e tal, mas tem alguns, isso não existe, tá, irmãos? Mas tem alguns que transmitem informações por pensamento. Seria maravilhoso uma coisa dessa, no campo mental. No campo espiritual, há possibilidade de irmos além da maturidade espiritual. E o salmista está além dela nesse momento. E eu queria compartilhar com você isto que ele encontra nesse salmo e ele transmite para nós, que são os altares de Deus. Ele encontrou os altares de Deus. Ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei os altares do Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu pergunto a você, você já encontrou os altares de Deus? Você sabe onde eles estão? Você sabe como acessá-los? Encontrar os altares é algo além. E para isso, irmãos, nós precisamos aprender alguns níveis que nós precisamos galgar, que nós precisamos tê-los na nossa vida, estar galgando-os para chegar nos altares do Senhor. O primeiro nível é o nível do amor, dos suspiros, vê que vai aprofundando, do desfalecimento e da exultação pelo Deus vivo. Ele começa dizendo: eu amo os teus tabernáculos, eu suspiro, eu desfaleço pelos átrios do teu tabernáculo e eu exulto pelo Deus vivo. Esse é o primeiro nível. Esse nível está além da fé para a salvação. Talvez aqui todos que estão aqui dentro já creram para serem salvos. Mas talvez alguns encontraram os altares do Senhor e outros ainda não. Como que eu sei que eu encontrei os altares do Senhor? Quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Mas não só ama, você começa a suspirar por Deus. Não vejo a hora de ter encontros com Deus. Não vejo a hora de ter um mover de Deus na minha vida. Eu não vejo o momento de estar em oração. Eu não vejo o momento de falar com Deus e Deus falar comigo. Eu vou, Senhor, eu estou aqui no meu serviço, mas, Senhor, eu estou apaixonado por Ti. E então, eu vou para o meu momento de TSD, e ali eu tenho um encontro profundo com Deus, e eu começo a exultar, porque Deus começou a me revelar, e eu comecei a ter esse diálogo com Deus. Eu falo e Ele fala comigo, eu falo e Ele fala comigo. Na quietude da minha alma, eu sei que meu Deus ali está. Esse é o primeiro nível. Então, se você só tinha recebido a tua salvação pela fé, sabe que você pode ir além. Deus quer vê-lo apaixonado por Ele, mas Deus quer que você também esteja suspirando por Ele. É como uma jovem apaixonada, ela pensa no alvo do seu amor, no rapaz do seu amor, e ela fica lá com a foto dele olhando, fica no Facebook e diz: ele é um colírio para os meus olhos. Tem um rapaz aqui que é chamado de colírio. Tem gente que cola na vibe dele só para ter curtidas. Diz que a meninada suspira por ele. Você suspira por Jesus? Jesus quer que você suspire por Ele. Estou apaixonado. Mas Ele quer que você desfaleça por Ele. Ele quer que você tenha chiliques por Ele. Ele quer que você o ame tanto, que você tenha desmaios espirituais por Ele.
Mas Deus está querendo muito, Deus quer você inteiro. Deus não quer só a sua mente, Deus quer o seu coração, Deus quer o seu fôlego, Deus quer os seus desmaios, Deus quer os seus arrebatamentos. Deus quer muito mais. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é da adoração perpétua. Está lá no verso 4. Ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Quando a gente começa a amar a Deus, de todo o coração, a gente não só creu em Deus, mas o nosso amor por Deus nós passamos a exalar amor por Deus. Nós deixamos a construção do templo para entrar no tabernáculo. O tabernáculo é o corpo, o tabernáculo é importante até você saber disso. A Bíblia chama o corpo humano de tabernáculo. Pedro diz que o corpo dele era um tabernáculo. Jesus disse: o meu corpo é um tabernáculo. Portanto, essa visão que nós temos de cordas, estacas e tendas, nós estamos falando de corpo de Cristo. Nós estamos falando de corpo. O Senhor disse que você precisa entrar nesse nível de adoração perpétua, de amar o tabernáculo, de amar viver no tabernáculo, de amar estar em Cristo e viver nele, viver as suas experiências nele, desfrutar da alegria e do gozo de pensar, de sentir, de agir, de viver nele, no tabernáculo, que é o tabernáculo eterno, Jesus. Por isso que essa coisa que fizeram em São Paulo, chamado Templo de Salomão, é uma aberração cristã, é uma estupidez espiritual, que afronta publicamente a Cristo, porque tudo aquilo que está no Velho Testamento, templo, arca, maná, vara de Arão, pias, altares, candelabros, tudo isso se resume em Jesus. Jesus cumpriu tudo isso. Quando Cristo vem, Ele cumpre a lei, os profetas, no sentido veterotestamentário, do Velho Testamento, duraram até João. Depois de João começa algo novo, um novo Adão, uma nova humanidade chamada igreja. É uma nova criação. A criação que veio através do velho Adão, ela foi regulamentada até João, pela lei e pelos profetas. Dali para frente começa um novo Adão gerado em Deus. E agora vem a nova criação, que é a igreja do Senhor. E haverá nova Jerusalém, e haverá novo céu e nova terra. Por isso, quando a gente compreende essas coisas, a gente quer mais. A gente não quer só ser salvo, a gente quer se deleitar em Deus. Então, a gente começa a adorá-lo, e a nossa adoração passa a ser uma adoração perpétua, é para sempre. Não é mais a adoração daquele que recebeu um bom salário, fez um bom negócio, aí ele falou: oh, Deus, obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso, mas daqui uma semana ele já não está adorando mais. Não é a adoração daquele que recebeu um emprego novo, não é a adoração daquele que comprou um carro e escreveu lá, propriedade de Jesus, está caindo nos pedaços já, mas é propriedade de Jesus. Não foi bem cuidado, mas é propriedade de Jesus. Né? Aquele cara que ele mostra o dedo para os outros na rua, no trânsito, ele xinga todo mundo e ele diz 100% Jesus. Né? Deus é fiel, é o tipo do crente que tem hoje. É ou não é? É mentira o que eu estou falando? Jesus quer que a gente vá além disso. Jesus quer que a gente seja um adorador perpétuo. Eu entro no tabernáculo de Deus e eu não saio mais. Eu estou dirigindo o carro dentro do tabernáculo de Deus. Eu estou indo para a festa dentro do tabernáculo de Deus. Eu estou indo conversar com um amigo dentro do tabernáculo de Deus. E sabe de uma coisa? A minha vida passa a ser uma adoração. Eu já não me constranjo mais porque as pessoas dizem: você só fala em Deus.
Parece que você não sabe pensar outra coisa. Isso é caretice. Não, isso é adoração. Mas não estou falando de crente chato, não. Tem uns crentes que são galocha, né? É duro. Porque o cara só fala da letra. Ele não tem vida com Deus, ele não brilha, ele não exala. Ele só fala de letra. Ele só fala daquilo que ele leu e nem sabe a profundidade daquilo. Ele soma 1 mais 1 dá 2 e ele fica, dá 2, 1 mais 1 dá 2, dá 2, dá 2, 1 mais 1 dá 2, dá 2, dá 2. Não, para, tem que dar, alguma hora tem que dar 3, tem que dar 11. Né? Não é só isso, tem mais coisas. Então, amados, para encontrarmos os altares de Deus, precisamos amar, suspirar, desfalecer, exultar pelo Deus vivo. Mas também precisamos ser adoradores perpétuos. Deus quer mais de você. Deus não quer só você aqui, na casa dele. Deus quer você na casa dele. Nele. Nele existimos, nele nos movemos. É isso que diz a palavra. Deus quer que você exista nele, que você se mova nele. Terceiro nível, para encontrar os altares. Está no verso 5 ao 7. Ele diz assim: bem-aventurado, quer dizer, bem-sucedido, afortunado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amados, o sucesso da nossa espiritualidade está em termos a força de Deus em nós. Deus é quem nos fortalece. Quando a gente passa de um salvo, simplesmente, uma criança na fé, para alguém que começa a viver profundamente a espiritualidade, para anelar por Deus, desejar Deus o tempo todo, buscar Deus em todas as coisas que eu estou fazendo, e fazer tudo em Deus, sendo um adorador perpétuo, eu vou me enchendo de força, eu vou me enchendo de poder, eu vou me enchendo de capacidade de vencer, e aí então, os vales difíceis de passar se tornam planos, porque eu levanto voo com asas como águia, eu corro e já não me canso mais, eu caminho e já não me fadigo mais. Por quê? Porque agora a minha força não vem da minha capacidade humana, mas vem do Senhor. Muitos de nós paramos na nossa conversão. Muitos de nós paramos na primeira bênção que recebemos. Muitos de nós paramos nas bênçãos materiais. Muitos de nós paramos no fazer um curso ali no curso do trilho. Muitos de nós paramos na oração ou na leitura da palavra. Muitos de nós paramos em chavões como muita oração, muito poder. Então eu oro. Muitos pararam no jejum. Deus quer que você vá além. Tudo isso é forma de buscá-lo, mas Deus quer que você o encontre. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Antes ele fala pedi e dá-se-vos-á. Você tem que buscar. Como que eu faço para encontrar os altares? Você tem que buscar. Você tem que desejar e buscar. E aí eu te digo uma coisa, meu querido. Se você esperar que o teu corpo queira, se você esperar que a tua mente queira, você será roubado dessa bênção. Por quê? Lá em Romanos 12, 1 diz assim: para a gente oferecer no altar de Deus, como sacrifício diante de Deus, como um culto racional, isso é algo que eu posso pensar e dizer assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ele fala, ofereça como sacrifício vivo e agradável a Deus o teu corpo, a tua carne, ofereça para mim. Se você para por causa da sua preguiça, se eu paro por causa da minha preguiça, eu não encontro os altares. Eu preciso esmurrar o meu corpo. Eu preciso reduzir o meu corpo à servidão. Porque o meu corpo não quer amar Jesus. O meu corpo não quer suspirar por Deus. O meu corpo quer sombra e água fresca.
Amado, seguir Deus é uma coisa complicada, porque vai exigir renúncia, vai exigir morte do eu, vai exigir que você crucifique a tua carne. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. Vai exigir que você diga não para você mesmo. O caminho de Deus é muito exigente. São poucos que o encontram. A gente pensa que seguir a Deus é como seguir as páginas de um romance. Não é. Seguir a Deus, se você quer pensar em livro, é uma saga de sacrifício, de renúncia e de morte. O tempo todo e ciclicamente, eu sempre caminho renunciando, abrindo mão, morrendo, sofrendo, renunciando, sofrendo, morrendo, ressuscitando, e por aí eu vou todos os dias, e assim eu vou carregando as marcas de Cristo no meu corpo. Cristianismo não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, isso é só parte. E olha que para alguns nem isso está sendo parte, porque alguns estão aqui com a cabeça em outro lugar. Estão aqui com o celular clicado em outro lugar. Estão de corpo presente, mas com o espírito longe de Deus. Nem aqui eles desfrutam. Por isso, se você quer seguir a Cristo, tem que lembrar que os pardais encontram casa, as andorinhas ninham para si, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Quem segue Jesus está seguindo para a morte. Eu sigo Jesus para a ressurreição, mas antes tem morte, querido. Não tem ressurreição sem cruz. Você vai ter que morrer. Os seus sonhos vão ter que morrer. Ou você continua vivíssimo e jamais provará daquilo que Deus tem para você. Davi encontrou os tabernáculos. Davi encontrou os altares. Abraão, cada ato de Abraão, quando ele tinha uma vitória, quando ele passava por uma situação difícil e tinha uma vitória, a primeira coisa que ele fazia era construir um altar. Alguém já disse que Abraão morava em casa de pano, em casa que podia ser retirada, movida, ele morava em tendas, casas móveis, mas ele construía altares de pedra, altares fixos. E hoje nós temos casas fixas e altares de pano. Os nossos altares são removidos das nossas vidas. Davi encontrou os altares. Davi não queria mais abrir mão dos altares. E ele diz por quê. Ele fala aqui por quê. Ele diz assim, lá no verso 10, pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Ele está falando dos átrios, ele não está falando nem dos altares ainda, que o altar estava lá dentro. Ele fala, prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer na tenda da perversidade ou na tenda do pecado. Por quê? Porque o Senhor é sol. O Senhor é escudo. O Senhor dá graça e presta atenção, o Senhor glorifica aqueles que são dele. Você sabe o que é glorificar? É encher de luz. Você passa a ter um halo de esplendor. O teu espírito, com o Espírito de Cristo, passa a ser tão dominante no teu ser, que espiritualmente, Deus vê, o diabo vê, e muitas pessoas enxergam a luz que há em ti. Você passa a ser luzeiro para aqueles que estão nas trevas. E por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E não dá para esconder isso. Quando você é luz, não dá para esconder. Então, amados, ele fala, Deus é sol, escudo, dá graça, glória. Ele não sonega bens, quer dizer, ele não fala que vai dar e não dá. Mas isso é para os que andam retamente. E ele conclui, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Queria deixar essa palavra com você, amado. Nós estamos tendo um novo tempo.
na Igreja Evangélica das Nações. Deus está nos dando um momento novo como igreja. E neste momento novo que Deus está nos dando, e nós tivemos um pouco disso no Glorificar, e eu passei algumas palavras proféticas que Deus estava nos dando, Deus está nos dando. Nesse momento novo, Deus quer que aprendamos que existem coisas maiores e melhores do que aquelas que já experimentamos. Há coisas que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos ainda não ouviram, que o teu coração ainda não percebeu, mas Deus tem para aquele que ama Ele. E Deus quer dar para você, Deus quer dar para mim, Deus quer nos dar, mas para isso nós precisamos mergulhar, nós precisamos ir fundo, nós precisamos desejar, nós precisamos nos entregar. Só ama quem se entrega. Nós precisamos ir lá para o altar de Deus e dizer: está aqui o meu corpo. E pegar a nossa mente e falar: não é do jeito que você pensa. Paulo, você pensa muita coisa, mas não é do jeito que você pensa. Porque tem gente que fica avaliando coisas espirituais, ele passa as coisas espirituais por um crivo ideológico, por um crivo sociológico, por um crivo psicológico, por um crivo humano. Ele passa por uma lente que não pode conter, que não pode analisar as coisas espirituais. A psicologia, a sociologia, a filosofia não pode, e até a teologia não pode analisar aquilo que é espiritual. Somente o Espírito de Deus pode revelar. E Deus quer que nós entremos nessa nova dimensão de vida cristã. Chega de ser criança. Deus está dizendo para nós: eu quero que você amadureça, filho, eu quero que você amadureça, filha, eu quero que você encontre os meus altares, porque o que é de melhor eu ainda tenho para te dar. Você não recebeu o que é de melhor. Eu quero que o teu olhinho veja, não só os gravetinhos acesos na mata quando vocês vão orar, eu quero que os seus olhinhos vejam aquele que acende o fogo. Aquele cuja a glória faz brilhar o fogo, porque aquele fogo precisa de um start, ele precisa de uma faísca, ele precisa de um brilho que não está nele, ele precisa ser impregnado. E isso é tão verdade, irmãos, que Moisés ficou tão impregnado da glória de Deus que o rosto dele brilhava. Essa luminescência pegou no rosto de Moisés. Quando Jesus estava no monte, que alguns chamam de Monte da Transfiguração, o rosto de Jesus também se transfigurou. E Jesus quer transfigurar o teu rosto. Jesus quer transfigurar o teu corpo. Jesus quer transfigurar você inteiro. Jesus quer você no altar dele. Jesus quer que você encontre os lugares de adoração, e onde a tua alma será plenamente satisfeita. Você escutou? Jesus quer que você encontre o lugar de adoração, onde a tua alma será plenamente satisfeita. E aí você não será contado entre aqueles que no final dos tempos ficarão correndo atrás de mestres e doutores, como tendo comichão no ouvido. Eles querem ouvir: eu quero escutar uma coisa legal, eu quero ver uma coisa bacana. Por quê? Porque eles não conhecem os altares. Lembra daquelas 5 noivas prudentes e das 5 nécias? O que as 5 prudentes disseram? Nós não podemos compartilhar aquilo que temos. Por quê? Porque não se compartilha isso. O que o Espírito nos dá, nós não podemos passar para o outro, é para nós. Agora, as prudentes disseram para nécias: vão comprar de quem vende. E sabe o que elas fizeram? Elas eram nécias, pois elas foram comprar aquilo que só o Espírito dá. Aquilo que o Espírito dá não se compra. Por que Simão, o mago, foi amaldiçoado por Pedro? Porque ele, vendo Pedro e João impondo as mãos sobre os samaritanos, ele viu que eles recebiam línguas do Senhor, ele viu que algo acontecia, e ele
como ele era um religioso, numa religião que se comprava, se pagava pelos rituais, se pagava pelos efeitos, ele disse: quanto custa esse negócio? Pedro falou: maldito é você, porque pensou que o dom de Deus se consegue com dinheiro. E a alma de Simão começou a arder dentro dele. E ele caiu em prantos, pedindo misericórdia e perdão pelo que ele tinha feito. E Pedro falou para ele: busque mesmo, talvez você encontre misericórdia. Pedro não foi nem doce, nem gentil, nem meigo com ele. Pedro foi justo. Você brincou com Deus. Amados, nós precisamos levar a sério. Esse negócio de igreja pode nos enganar muito. Porque a gente entra nesses lugares como este aqui, e vai ficar muito melhor, a gente acha que está tudo feito. A gente canta músicas bacanas e diz glória a Deus e aleluia, e a gente acha que está feito. Mas Deus quer mais, Deus quer o teu coração. Deus quer se dar para você em maior proporção do que você jamais viu ou ouviu, de que você jamais pensou ou imaginou. E agora eu vejo o salmista: eu encontrei os teus altares. Rei meu e Deus meu. Então submeta a tua vida em oração, submeta o teu corpo no altar do Senhor, transforme a sua mente, vá para a presença de Deus, busque Deus de todo o coração, não se canse, não pare na primeira oração, não pare na primeira semana, não pare no primeiro mês, não pare durante toda a sua vida, porque um dia você perceberá que tudo isso teve um efeito, e esse efeito se completará na vinda do Senhor Jesus. Amém? Quando viermos para a igreja domingo que vem, quando você for para a corda, faça o seguinte: vá dizendo para Deus: Deus, faz queimar dentro de mim a chama. E quando você chegar lá, você vai ser tentado a ficar olhando para os lados, a ficar morcegando, borboleteando, né? Moscando, cadê? Você vai ser tentado a isso, mas submeta o teu coração a Deus. Fala para o teu corpo: eu vou adorar o Senhor. Eu não aceito ficar aqui sem adorar. Eu não aceito ficar aqui sem buscar o meu Deus. Eu não vou ficar aqui de qualquer jeito. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver no seu trabalho, faça a mesma coisa. Eu quero fazer tudo que eu fizer, eu quero fazer para a glória de Deus e não para o homem. Comece a forçar o teu corpo, forçar a tua mente a fazer as coisas para Deus. Submeta o teu ser a Deus, crucifica a tua carne, tudo aquilo que quer fugir da presença de Deus, bota um prego nela e põe na cruz, dá uma martelada boa, se escapar de lá, dá um tiro de 38 nela, faz ela morrer. Mas todos os dias busque a Deus, e force-se a fazer. Paulo diz, ele querendo dizer isso, ele diz: esmurre o teu corpo e faça-o servir. Reduza ele à servidão. O teu corpo tem que ser servo, a tua mente tem que ser serva, não pode te dominar. Então venha para a adoração, venha para o culto, para adorar. Eu não sei se você já prestou atenção no que está acontecendo aqui nos últimos 3 ou 4 cultos. Nós temos feito por querer. Eu tive uma conversa com a Gisele, e eu falei: eu não quero música mais, para os crentes ficarem pedindo para Deus: Deus, eu quero uma bênção para a minha casa, eu quero uma bênção para a minha vida, eu quero uma bênção para o meu serviço, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, eu quero que o Senhor faça isso para mim, eu quero que o Senhor faça aquilo para mim. Chega disso. Você quer que Deus faça alguma coisa para você, faça para Deus. Eu quero músicas que se centralizem em Deus, adorações ao Senhor, que faça a gente ir para a presença de Deus e dizer para Ele quão belo Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão gracioso Ele é, independente do que Ele me deu ou do que Ele deixou de me dar. Porque não importa se Ele me deu ou se Ele me negou, importa o que Ele é. E eu quero encontrar esse altar na minha vida.
Eu quero encontrar esse lugar de adoração. Eu quero encontrar esse ponto, como disse o pastor Cassiano aqui, esse ponto de revelação, esse ponto espiritual, esse lugar espiritual, essa dimensão espiritual, onde eu me torno adorador e Deus se revela a mim. Quando você vier domingo que vem, quando você for para a corda, vá com esse espírito, chegue na casa do Senhor para adorá-lo. E sabe de uma coisa? A palavra é clara. Deus habita no meio de gente assim. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Quando você estiver adorando, você vai ver Deus se manifestar de uma forma tremenda, maravilhosa. Eu vou fazer isso comigo.